volta nesse segundo bloco do programa Super Mais. E agora vamos falar um pouquinho de saúde, né? Saúde da nossa boca, saúde dos nossos dentes. E um assunto aí muito interessante. Tenho certeza que você vai gostar. Para conversar com a gente, eu convidei aqui o doutor Leonardo Beckmann, que é implantodontista, especialista no assunto, não é isso? Obrigada. Eu que agradeço o convite da TV Diário, de você, Nina. E realmente a odontologia, né, tomou uma grande proporção hoje visando a estética, né, visando essa saúde, essa preocupação com que os pacientes hoje estão com a sua saúde. E nada melhor do que o cartão de visita, que é o sorriso, com né? certeza. Está realmente de acordo. Então, a implantodontia ela cresceu de uma forma que hoje conseguimos devolver os dentes para o paciente, tanto aqueles pacientes que perderam todos os seus elementos, como também aqueles pacientes que perdem um ou outro dente. E você estava falando aí desse trabalho de prevenção. É possível a gente jogar lá para frente a necessidade de um implante dentário através de uma prevenção, assim, desde criança? Com certeza, assim, tanto a parte de prevenção em relação à sua higienização, né, quanto principalmente a perda precoce desses elementos, né, que hoje nós conseguimos, através das políticas de prevenção, tá diminuindo essas perdas precoces, né, na infância, para que não gere problemas no futuro, né, como eu trouxe alguns vídeos para estar mostrando que os efeitos, né, prejudiciais que essa perda precoce dos dentes geram, né, no sorriso do paciente. Que é assim, gente, impressionante. Eu já dei uma olhadinha nas animações e é assim, inacreditável o que vocês vão ver daqui para frente. Acho que a gente já até podia mostrar, né, o primeiro que você trouxe, que é a perda dos elementos dentários, dos nossos dentes, né? Isso aí. Então, são algumas consequências. Esse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês apresenta algumas consequências dessa perda precoce sem a sua sem o seu devido trabalho, né? Sem sua devida correção. Né? Então vamos para o vídeo para que fique bem esclarecedor para todos vocês. Então nesse primeiro vídeo nós temos uma demonstração da perda de um dente na parte de cima, na arcada superior desse paciente, onde nós vamos observar a mudança de posição, a migração desses elementos na busca de um contato lateral. E o que acontece, o que acarreta a mudança dessa posição e a dificuldade na mastigação, possivelmente gerando problemas articulares no futuro desse paciente. Quer dizer, o dente que ficou sozinho ali, ele vai se acomodando, ele vai buscando o espaço e vai mudar a estrutura dentária do paciente, seria isso, né? Exatamente. E aí começa a morder errado. Começa a morder errado, a articulação ela tem que se acomodar de uma outra forma, né? Naquela posição de dente agora atual. Isso acaba trazendo problemas futuros a esse paciente. Né? Então, esses problemas eles podem ser gerados imediatamente ou posteriormente. Nós temos um outro vídeo que eu vou estar colocando para vocês vejam mais uma consequência dessa perda de dente. Então, nessa animação, nós temos agora a perda de um dente na parte inferior, principalmente esse dente é o primeiro molar, é o dente que nasce com 6 anos de idade e que realmente apresenta, né, um número muito grande de pessoas que não têm esse elemento. Então, a perda desse dente faz com que os dentes mudem sua posição e que acabem gerando também uma migração desses dentes de cima, buscando esse contato, expondo a raiz. Ele busca, na verdade, o outro dente, né? Que seria o par dele de baixo, né? Exatamente. Aquele espaço que fica aberto ali, o dente de cima ele começa a querer buscar um contato. Né? Isso acontece bem lentamente com o passar dos anos, mas que isso no futuro gera um problema muito grande, né? E aí, nesse caso, a raiz ela chega a ficar exposta? Pode Exatamente. chegar a esse O paciente ponto? ele chega muito pra gente nem com a queixa da perda do dente em si, com a inclinação do dente de trás, não. Ele chega se queixando de sensibilidade porque a raiz começa a expor. Então começa a expor essa raiz na parte de cima
E aí o paciente chega pra gente com a queixa da sensibilidade. Bebe uma água gelada, Sente ao escovar o dente. E isso é ocasionado porque uma estrutura interna do dente, que é para estar dentro da gengiva, ela acaba expondo. E aí nisso, todos esses agentes, eles acabam irritando. Então quando a gente se depara com essa situação, a gente trabalha em cima não apenas da sensibilidade em si, mas a recuperação dessa estrutura que foi perdida. Entendi. Você trouxe uma outra Exatamente, mas também. tem uma outra consequência, né, dessa perda desses dentes. Então, nesse próximo vídeo, nós temos a perda dos dentes inferiores, primeiramente. Já acontece uma remodelação da estrutura ali, né? Observa agora claramente essa exposição das raízes dos dentes de cima, né? Lembrando que esse processo é um processo lento, que não acontece do dia para o outro, também ninguém precisa ficar desesperado, né? Mas que é uma questão que precisa ser solucionada. Essa exposição ela vem se aumentando, porque o dente ele precisa de um contato, até chegar à perda desses dentes, ocasionando no futuro uma reabsorção dessa estrutura óssea, né, que segurava esses elementos. Então, primeiro a gente teve essa remodelação embaixo, depois a gente passa a ter... Essa gengiva na parte de baixo, ela é retraída? Isso. O que acontece? O osso ele precisa de um estímulo, né, para poder se manter naquela posição. Então, toda vez que nós mastigamos um alimento, batemos um dente com o outro, a gente gera um estímulo para esse osso. A partir do momento que nós temos a perda desses dentes, esse estímulo ele se acaba. E aí, com isso, o osso ele tende a reabsorver, a diminuir o seu volume. Então, vamos lá. Essa animação ela mostra, olha, a evolução do paciente com os dentes, né, e sem os dentes. Como é que o rosto muda, né? Completamente. Como é que a estrutura óssea, como foi falado, ela precisa desse estímulo. A partir do momento que não existe, ela reabsorve. E reabsorveu, isso influencia demais na parte estética do paciente. Então, nós observamos aqui diminuição, né, dessa parte inferior, né, aproximando o queixo do nariz, dando um aspecto muito envelhecido para esse paciente. Nós nos deparamos isso diariamente. E às vezes pessoas novas, né? E que por algum motivo acontece essa perda dos dentes e acabam envelhecendo. Exatamente. Nós viemos, né, de um histórico de odontologia onde era uma odontologia de extração. Então, tinha algum problema, extraía o dente para prevenir que esse dente pudesse ter algum problema futuro. E isso acaba nos deparando com pacientes que são portadores de dentadura, de prótese total, muito jovens, na faixa dos seus 30, 40 anos. Eu já vi, né? Fica realmente Isso muito envelhecido. Demais. Então, por mais que a prótese ela recupere esse suporte de lábio que a gente consegue observar bem no vídeo, só que é um incômodo social para esse paciente, muito né? grande. Onde ele fica bastante constrangido, né? Mas nós temos a solução para isso, né? Que são os implantes. O que são esses implantes? O implante hoje, com a evolução, né? Quando o professor Branemark introduziu o implante, ele desenvolveu primeiro o implante para recuperar aquele paciente que não tinha dente nenhum, que era o paciente portador de dentadura. Com a evolução dos estudos, né, realmente chegamos hoje a uma situação onde a gente consegue recuperar tanto um dente quanto múltiplos dentes ou a sua totalidade. E aí o Dr. Leonardo assim, nos presenteou aqui com uma animação explicando justamente como é que é feito esse implante, que eu não imaginava como é que isso era feito, né? A gente pode dar uma olhadinha? Vamos sim, vamos para esse vídeo, é bem interessante. Então, gente, nós temos agora uma animação bem interessante mostrando uma situação onde esse paciente ele tinha os dentes, foram perdidos, aconteceu essa reabsorção e essa modalidade que a gente chama de protocolo Branemark, que foi desenvolvido por esse professor, onde nós trabalhamos com 4 a 5 implantes na arcada inferior. Então,
acontece a instalação, a colocação desses implantes, né? Lembrando, gente, que no osso, por mais né? que esses implantes eles sejam colocados na estrutura óssea, é um procedimento onde o paciente ele está completamente anestesiado. Eu posso dizer que é um procedimento muito tranquilo, sabe? Se for feito todos os cuidados prévios durante o procedimento, esse paciente ele não sofre de forma alguma com esse tipo de procedimento, né? Por mais que a gente fala de colocar um implante no osso, isso parece que é uma coisa muito dolorida, né? Isso realmente não acontece. Para mim parecia. Né? Então, na animação nós temos aqui uma prótese que foi feita, né? Leva uma estrutura metálica nessa parte de dentro e ela é aparafusada nesses implantes. Então nós saímos de uma condição onde esse paciente ele não tinha dente, para uma condição onde ele recebe uma prótese fixa. Isso, assim, é um ganho muito grande na saúde desse paciente, né? Lembrando, a gente observa esse espaço que fica entre a prótese e a gengiva, isso não aparece no sorriso, mas é um espaço necessário para que o paciente possa higienizar. Agora, o senhor estava falando que na sua clínica é possível para aqueles mais medrosos, um pouquinho mais nervosos, né? Tem todo o procedimento lá para a pessoa relaxar, a cadeira daquela confortável que tem massagem, né? Que é para ficar um ambiente assim bem tranquilo, mas sempre tem aquela pessoa que é um pouquinho mais nervosa, né? Que não vai conseguir fazer. E aí tem um presente na clínica dele. Lá na clínica nós oferecemos a esse paciente, né, que a gente identifica mais ansioso, né, um apoio, né, durante o procedimento de cirurgia, principalmente, de um médico anestesista. Então é um serviço que nós realmente temos uma rotina muito grande, né, lá na nossa clínica, onde esse médico ele vai acompanhar o paciente, então ele ceda esse paciente ele não chega a dormir, em alguns que geram um relaxamento tão grande que chega a dormir, mas que em muitos casos o paciente ele fica num grau de relaxamento tão grande que ele nem consegue observar o tempo e o que está acontecendo. Agora, eu queria que o senhor mostrasse a evolução de como o nosso rosto modifica em função da falta dos dentes. Exatamente. Essa animação, para concluir, né, que nós enfatizamos a perda dos dentes, as suas consequências, né, agora uma demonstração de um procedimento para recuperar isso. Esse vídeo ele soma isso tudo, ele mostra essa perda e evoluindo para como esse paciente fica com os dentes. É bem interessante, gente. Vamos ver essa senhora. Então, reparem bem, gente, como é impressionante essa mesma pessoa sem os dentes e agora olha só como é que o sorriso, como é que o aspecto, aquele aspecto envelhecido vai embora, como é que esse paciente ele parece que fez plástica, né? Que levantou tudo. Parece que fez plástica. Esse é um relato que acontece muito. O paciente chega pra gente falando, poxa, encontrei umas amigas e elas perguntaram se eu tinha feito algum tipo de plástica. Mexe com o nariz, mexe com o nariz se eleva, né? Ocorre as linhas de expressão, né? Elas ficam menos evidenciadas, né? O que acontece com o envelhecimento natural, essas linhas ficam mais evidenciadas, né? E aí tem outras fotos. Isso, eu separei 3 fotos de casos que ilustram uma perda unitária e esse trabalho em cima de prótese sobre protocolo, né? Esse implante, essa dentadura fixa nos implantes. Vamos lá. Então, nesse primeiro caso, nós temos a perda de um elemento dentário unitário, né? Onde nessa primeira imagem ela está mostrando já esse implante instalado, né? Nós temos ali a tampinha, né, que esse implante recebe, né? Isso. Durante o processo de cicatrização. O paciente não fica, né, sem dente. Essa cicatrização nesse tipo de implante, ela acontece em torno de 4 a 6 meses na parte de cima e de 3 a 4 meses na parte de baixo, né? Então o paciente não fica sem dente, ele recebe um provisório preso nos dentes do lado, quando não é possível prender diretamente no implante. E nessa foto apresenta esse mesmo paciente já com o elemento dentário restabelecido, né? Ele recebe uma coroa em porcelana, devolvendo esse sorriso para o paciente, né? Fica bem diferente. Nesse outro caso, já é uma paciente que chegou para a nossa clínica usando uma dentadura que não mostrava muitos dentes durante o sorriso dessa paciente.
né? E na direita a gente pode observar uma prótese protocolo, que é essa dentadura fixa nos implantes, de uma forma harmônica nesse sorriso dessa paciente. Gente, é a mesma paciente. Não fica artificial, né? A primeira tá bem artificial, assim, quadradinho, pequenininho, tudo. Parece uma espiga de milho, né? Isso, fica teclado de piano. O paciente às vezes fala, não, eu não quero uma prótese que seja aqueles dentes todos certinhos, não. A gente trabalha hoje, a nossa realidade, a evolução na odontologia, nos materiais, né, fizeram com que a gente tenha uma gama de opções para se trabalhar nesse paciente. Bem natural, Bem natural. Esse outro paciente é um caso bem interessante. Esse paciente que é o paciente que ficou 25 anos sem utilizar uma dentadura. Então, ele não conseguiu usar embaixo, em cima ele utilizava uma dentadura, só que era uma dentadura que ele não mostrava. Quando ele sorria, falava, parecia que ele não tinha dente. Era uma dentadura antiga, que foi feita de uma forma que o paciente ele ficava assim, mais envelhecido ainda. Né? Então a gente observa, é o mesmo paciente, depois parecem do pessoas diferentes, que a gente consegue recuperar assim, a estética desse paciente muito grande. Bacana aí, gente, tá vendo? Nosso tempo já está estourado ali, mas todos esses serviços você pode encontrar lá na Clínica Beckmann, né? Queria muito agradecer aí a sua participação, mas eu preciso que você coloque aí o seu telefone, o endereço onde fica a clínica. Com certeza, Nina. Eu que agradeço a Diário TV, ao Gilberto, a Nina, né, que nos recebeu com tanto carinho aqui na TV. Lembrando que lá na clínica nós também trabalhamos com todas as especialidades, né? A gente tem um conceito, a gente chama de one-stop shop, onde esse paciente, ele lá dentro do consultório, ele vai conseguir ter as diversas especialidades. Resolve tudo que ele precisar. Trabalhando nele lá. Então o consultório ele fica na Avenida Lúcio Meira, número 36, sala 306, uma referência ali à loja Só Tintas, ele fica ali naquela galeria Cristal Center. Onde podemos ir lá falar com a Alessandra. A Alessandra vai estar lá, posta lá para receber vocês, no telefone 2742-3257. Muito legal, muito legal. Muito bom mesmo. Tá aí, ó. Tiramos aí as dúvidas sobre implantes, né? Doutor Leonardo, queria muito agradecer aí o seu tempo corridíssimo, né? Muito obrigado. De vir aqui prestar esses esclarecimentos aí para quem está assistindo o programa Super Mais. Muito obrigada. Obrigado a você. Gente, olha, espero que vocês tenham amado aí essas informações, mas não sai daí, eu vou para um pequeno breve intervalo comercial e eu volto já já com mais novidades para você. Não sai daí!